Bom dia, turma do quinto ano. Vamos a mais uma aula de português. Vamos dar início à nossa aula sobre a correção da atividade da página 26 a 30, que nós falamos de linguagem formal, linguagem informal e gírias, não foi? Na nossa aula passada eu expliquei sobre linguagem formal, linguagem informal e gírias, né? Vocês lembram que a linguagem formal é aquela linguagem mais séria, né? Ela procura seguir a norma padrão da língua, certo? Já a linguagem informal, ela é mais espontânea, né? É uma linguagem mais descontraída, ela não procura seguir muito a norma padrão da língua, a gente chama de informal. E as gírias, né? Que são palavras ou expressões criadas por um grupo de pessoas. Então vamos aqui dar início à nossa página 26. Na nossa página 26 nós temos aí 2 bilhetes, né, que o pai mandou para a escola. No primeiro bilhete diz o seguinte: bom dia, o aluno Carlos Machado de Souza, do quinto ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. E no bilhete 2 diz o seguinte: e aí, beleza? O Carlinhos está zicado. Pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Na página 27. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta preocupação em seguir a norma padrão da língua? Bilhete 1 ou bilhete 2? Bilhete 2. Bilhete 2. Letra B. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria, que segue a norma padrão da língua? Bilhete 1. Você vai e coloca. Bilhete 1. Certo? E na letra C, considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado à escola? 1 ou 2? O bilhete 1. Por quê? Por que o bilhetinho é o mais adequado à escola? Porque se trata, não é? Se trata de uma situação séria, não é? É uma linguagem formal. Você vai ter que utilizar a norma, né? A norma padrão da língua. Então você coloca, ó, o bilhete 1, pois se trata de uma situação séria, né? E vai mandar para a escola, né? Pronto, certo? Lá abaixo nós temos o seguinte, na letra D. Que tipo de linguagem predomina no bilhete 1? Linguagem formal. E no bilhete 2, linguagem informal. O bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique. Sim ou não? Sim, né? Ele poderia ser enviado para uma pessoa conhecida, uma pessoa que você tem mais intimidade, né? Porque está de um jeito mais informal, tá certo? Então você coloca essa anotação aí. Na página 28, nós temos aí algumas cenas, né? Na página 28, você observa aí que nós temos algumas cenas. Olha só aqui. Diz o seguinte: e aí, pronto para um rolê de bike? Tem de ser casca grossa para surfar naquele pico. Antigamente os cantores eram supimpas. Hoje em dia, muitos são de Araque. Essa mina tem base. Olha lá, tá apavorando nas manobras. A letra A pergunta: a linguagem utilizada nas cenas acima são mais adequadas a situações formais ou informais? Informais. Letra
B. Você conhece o significado de todos os termos em destaque nas cenas acima? E você vai ter que colocar sim ou não, dependendo se você conhece, né? Você sabe o significado, por exemplo, de rolé de baile, casca grossa, supimpa, de araque, mina tem base, apavorando. Se você conhece, você coloca sim. Se você não conhece, você coloca não. Se você conhece alguma, você coloca algumas. Tá certo? Pronto. Na página 29, nós temos o seguinte, segunda questão. Na coluna A, abaixo, há 3 frases com gírias. Sublinhas e ligue-as às palavras correspondentes à coluna B. Letra A tem o seguinte: ouvi o bochicho de que não teremos jogo amanhã. Qual é a gíria? Bochicho. Perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio? Boiou. Ele nos fazia falando tanta abobrinha. Abobrinha. Agora você vai ligar. O que é bochicho? Conversa. Você liga para conversa. O que é boiou? Distraiu-se. E o que é abobrinha? Bobagem. Você faz essa ligação. Primeira questão, lá embaixo da página 29. Lê as informações dos quadros a seguir e pinte as que indicam uma situação comunicativa que exige uma linguagem formal. Na letra A diz assim: um e-mail reclamando a uma empresa sobre o defeito de um produto. Na B, uma mensagem instantânea para um amigo. Na C, um e-mail para um tio comentando os resultados de jogo de futebol. E na letra D, um artigo de opinião para um jornal. Qual desses aí exige uma linguagem formal? A letra A e a letra D. Letra A e letra D. Certo? Segunda, com base no que você estudou, as gírias podem ser usadas por qualquer pessoa e em qualquer situação. Por quê? O que é que você acha? Não. Ela não pode ser utilizada por qualquer pessoa e não pode ser utilizada em qualquer situação, né? Ela só pode ser utilizada por aquelas pessoas que têm um pouco mais de intimidade, que é mais próximo de você, e que você esteja tendo uma conversa mais informal, uma conversa descontraída, entre amigos, né? Alguns familiares, você vai colocar, certo? Na terceira, encontre no diagrama as gírias adequadas de cada frase. Então, vamos lá. Sábado reunimos a galera para ir ao cinema. B, aquela banda é massa. C, beleza. O piquenique fica marcado para amanhã. Certo? E na quarta, lá embaixo, diz o seguinte: leia as frases a seguir e assinale aquelas em que as palavras vaquinha e rolou foram empregadas como gírias. Vamos ver aqui. Resgatamos uma vaquinha que estava presa na cerca. Fizemos uma vaquinha para ajudar o orfanato. O árbitro apitou e a bola rolou. Rolou a festa ontem? Qual dessas frases aí, a palavra vaquinha e a palavra rolou está sendo usada como gíria? O segundo quadrinho e o quarto quadrinho. Quando diz, fizemos uma vaquinha para ajudar o orfanato e rolou a festa ontem, certo? Então, nessas aí, tá bom? Agora nós vamos passar para a página 34, 35, ó, que é esse capítulo aqui, que fala de palavras, versos e emoções. Quando você olha essa aqui, ó, essa imagem aqui, ó, diz o seguinte: assim como se brinca com bola, boneca e dominó, é possível brincar com as palavras. Além de muito criativo, brincar com as palavras pode ser uma forma de arte. É ter liberdade de fazer combinações que podem alegrar, sensibilizar e até impressionar o leitor. Quando você olha isso aqui, que sensação você sente? Que emoções você já sentiu ao ler um poema, ouvir uma música, ler um livro? A poesia é algo que emociona, né? Onde é que a poesia pode estar presente? Que é o texto que vocês vão ver na página, certo? 30, até a página 38. Aqui nessa página você vai ver um poema, certo? Ó, Gente Grande. E esse poema, tá certo, pessoal? Ele é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial.
Ele é escrito em versos, organizado em estrofes e pode ou não apresentar rimas. Vocês vão ver que aqui nesse poema, pessoal, ele vai ter os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, que variam na quantidade de sílabas poéticas e por isso são mais compridos ou mais curtos que os outros, que são chamados de versos livres. Aqui você vai ver que tem versos livres. Por quê? Porque os versos eles são de tamanhos diferentes. Nem todos os versos têm a mesma quantidade de palavras, por isso que são chamados de versos livres, tá certo? Aqui, a gente observa que você vai ter os versos e as estrofes, certo? Versos são as linhas e as estrofes são os conjuntos dos versos, tá bom? Então você vai ler a página 36, que tem esse poema aqui, Gente Grande, e você vai responder a 37 e a 38, tá certo? Só que aqui na 37 você não vai fazer essa interpretação oral, você vai começar da interpretação escrita, tá bom? 37 e 38. E de produção, você vai fazer um relato de viagem. Você vai na página 31 e na página 32, tá certo? Você vai fazer o seu relato de viagem. Como assim? Quando fazemos uma viagem interessante, queremos compartilhar nossa experiência com outras pessoas. Agora chegou a sua vez. Você vai fazer o seu relato de viagem, tá certo? No seu caderno de produção, seguindo algumas orientações que tem aqui, Você pode dizer o quê? Qual foi a viagem ou passeio mais legal que você fez? Com quem você foi? Qual meio de transporte você utilizou? Qual foi o trajeto? Durante o passeio você encontrou pessoas que chamaram a sua atenção? Quais foram os acontecimentos especiais desse passeio? Você vai fazer o seu relato de viagem no seu caderno de produção. Aquela viagem que ficou na sua memória, que foi inesquecível e que você gostaria de compartilhar com alguém. E você agora vai escrever, certo? Você vai dizer onde foi, você pode dizer quando foi, com quem você foi, o que você conheceu de legal lá, o que você achou interessante. Baseie-se na página 31 e 32 para fazer esse relato de viagem. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.